autismo de Carner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e síndrome de Asperger. Ou seja, existem graus e tipos de autismo, né? Mas nós temos uma, digamos assim, um norte, e esse norte quem nos dá é o manual, né, do diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que atende pela sigla de DSM-5, que é referência mundial de critérios para diagnósticos, como diagnosticar uma pessoa com autismo. Pessoas dentro do aspecto podem apresentar um déficit na comunicação social ou na interação social, ou seja, aquela deficiência para interagir com o outro, né? Como também um déficit na linguagem verbal e não verbal, tá? E também na reciprocidade. Ele não consegue ter uma conexão socioemocional com as pessoas, né, com o outro. E os padrões restritos repetitivos de comportamento também são acentuados, como movimentos contínuos, repetidos, interesses fixos e hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todos os pacientes com autismo, eles partilham essas dificuldades, mas cada um desses pacientes, cada um deles será afetado em intensidades diferentes, como eu falei no início desse vídeo. O autismo possui graus diferentes, tá? Resultando em situações bem particulares, tá? Então, nem todo autista vai ter uma característica que o outro possui. Pode ser particularidades diferentes. Apesar de ainda ser chamado de autismo infantil pelo diagnóstico ser comum em crianças e até em bebês, os transtornos são condições permanentes que acompanham a pessoa por todas as etapas da sua vida, não somente na infância. Ele não só nasce com autismo, mas em todas as etapas, ao longo da sua vida, ele vai apresentar características de autismo, tá? E você mãe, você pai, que você já tem ali uma desconfiança, vê um desses transtornos de dificuldade de socioemocional, dificuldade de seu filho interagir, se relacionar com outras crianças, né? De desenvolver afeto, uma relação de afeto, de amizade, você já pode acionar um serviço de atendimento, um serviço psicológico, psiquiatra, né, comportamental, para que possa dar auxílio ao seu filho. As causas, elas não são totalmente conhecidas, tá? E basicamente a pesquisa científica ela sempre se concentrou esforços nos estudos da predisposição genética analisando mutações. Isso mesmo, pode ser, de acordo com a ciência, que seja uma questão genética, uma herança do pai e da mãe, ou seja, mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto, e a herança genética, que ela pode ser passada dos pais para os filhos, né? Nós temos um pouco da herança do pai e da mãe, isso pode também ser passado. Porém, gente, no entanto, já há evidências de que as causas hereditárias, elas explicariam apenas metade do risco de desenvolver o autismo, tá? Existem ainda muitos outros fatores, como também o próprio fator ambiental, que ele impacta o feto, né? Como fator de estresse, infecções, exposições a substâncias tóxicas, de repente o pai ou a mãe, né? A mãe especificamente é viciada em uma substância tóxica, isso também pode alterar, né, a estrutura do cérebro dessa criança. Complicações durante a gravidez, desequilíbrios metabólicos também teriam o mesmo peso na possibilidade de aparecimento de um distúrbio. De acordo com a ciência, esses fatores metabólicos também podem afetar e gerar um distúrbio. Então não é apenas uma resposta simples e acabada, né? Existem vários fatores que podem ser estudados, como por exemplo
pode afetar o comportamento desse indivíduo. E os primeiros sinais podem ser notados também já quando a criança ali está na fase de ser um bebezinho, né, com poucos meses. É difícil de observar, mas o especialista consegue. No geral, uma criança autista, ele já apresenta alguns sintomas, né? E eu vou falar para vocês quais são os principais sintomas de uma criança autista. Primeiro, dificuldade de interagir socialmente, tá? Como manter o contato visual, ele não consegue olhar visualmente, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos, tudo que é envolvido numa parte social, de relacionamento, reciprocidade, essa criança encontra dificuldade. Dificuldades também na comunicação, né, sempre optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar a manter o diálogo. Ele não consegue se relacionar, ele não consegue conversar, né? Ele apresenta alterações comportamentais como manias, um apego excessivo à rotina, sempre querendo fazer a mesma coisa, sempre querendo fazer ações repetitivas, e demonstra um interesse assim, muito intenso em coisas específicas, né? Dificuldade de imaginação também, sensibilidade sensorial, tá? Então essas são algumas das características que você pode estar aí observando o seu filho, né? Já desde quando ele é um bebezinho. Lembrando que você pode buscar ajuda também, pública ou privada. Existe um manual do diagnóstico, né, que aborda a estatística de transtornos mentais, como eu falei no início do vídeo, né? E ele rotula esses distúrbios como um aspecto justamente por se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Pode ser um grau mais elevado, um grau mediano, menos elevado. O certo é que uma pessoa que é diagnosticada como de alta funcionalidade apresenta prejuízos leves, né? Como, por exemplo, concentração, de se relacionar, dificuldade de estudar, de trabalhar também. Um portador, por exemplo, de média funcionalidade tem um menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar as suas funções. Ele precisa que alguém ali esteja ajudando ele, auxiliar ele, por exemplo, nas atividades criativas, nas atividades artísticas, esportivas, na atividade também escolar, educacional. Ele sempre vai precisar de alguém ajudando ele nas atividades cotidianas, até mesmo, gente, como tomar um banho. Ele vai precisar de ajuda para também estar ali realizando, digamos assim, todas as suas atividades. E tem também aquele que é de baixa intensidade, né? Onde baixa funcionalidade, melhor dizendo, ele vai manifestar dificuldades graves e costuma, digamos assim, precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida. Nesse caso, né, a família é muito importante, profissionais capacitados também é importante para dar apoio a uma criança com autismo, tá? Por outro lado, o diagnóstico de autismo ele pode ser acompanhado de habilidades impressionantes, como uma facilidade de aprender visualmente, muita atenção aos detalhes e a exatidão. Olha que legal, nem tudo, né, é o lado ruim, pode ser o inverso, uma alta habilidade que essa criança já demonstra, né, desde a infância, uma alta capacidade de memorização acima da média e grande concentração em uma área de interesse específica durante um longo período de tempo, né? Por exemplo, tem pessoas que pegam um livro com 10 minutos está de saco cheio, mas tem gente que tem essa habilidade, como um autista, que ele lê por horas, mas ele consegue ler estando altamente focado ali nessa questão, né? Então, cada indivíduo, dentro do seu aspecto, ele vai desenvolver o seu conjunto de sintomas variados, né? E também com características bastante particulares. E tudo isso vai influenciar como cada pessoa se relaciona, como cada pessoa se expressa e também se comporta diante da sociedade, diante da vida. Enfim, o autismo
ele ainda é muito estudado, todo dia ele é estudado, milhares de pessoas com características de autismo, né, procuram ajuda para poder ter uma melhor qualidade de vida. E eu quero convidar você para vir para o curso Érico Soeiro fazer um de nossos cursos. Forte abraço, fiquem com Deus, gente.